alguns vídeos também que eu fui acompanhando nas redes sociais. Então fiquem aí, mas antes eu quero conversar com um representante de uma outra classe de trabalhadores e que também tem sido de alguma forma prejudicados em relação à questão da inteligência artificial, que acaba se apropriando do trabalho de artistas, né? Então eu quero trazer o Lute aqui. Lute, boa noite para você. Muito obrigada por atender aqui o meu convite, vir conversar conosco. Vamos trocar uma ideia aqui a respeito dessa questão da inteligência artificial e sobre esse viral do estúdio Ghibli. É Ghibli, né? Eu falei certo? Então tá. É porque ontem eu fiquei falando Ghibli, aí hoje eu ouvi falar, gente, eu falei errado, é Ghibli. Então, o estúdio Ghibli do Miyazaki, né? Então a gente discutiu bastante, falou sobre isso ontem e a gente viu que esse viral permanece, né, Lute? Ainda hoje eu estou vendo muita gente reproduzindo cenários, cenas, a partir da estética do Miyazaki. E, e aí eu queria conversar contigo. Antes, inclusive, deixa eu só apresentar. O Lute é cartunista, chargista, ilustrador. Ele faz parte também dos cartunistas de Mineiros Associados, né, o Cartuminas, faz atividades nas áreas de cartoon, ele tem atividades, já participou e tem atividades no Salão de Humor, ministra também, né, apresenta palestras, debates e oficinas que versam sobre essa questão e tem um vasto currículo aqui, viu, gente? Ele tem especialização em pintura, pós-graduação em arte contemporânea, tem premiação no Salão de Humor de Piracicaba, e que é um salão reconhecido, né, nacionalmente e internacionalmente, o Salão Carioca também, o Salão de Caratinga, entre outros salões também. E também participou do Encontro Internacional de Desenhistas de Imprensa, do Reencontres Internacionais de Dessin de Presse, eu não sei se eu estou falando certo, Carquefu, onde fez exposições, palestras e oficinas na França também. Enfim, gente, um currículo gigantesco aqui. E ele veio através do Quinho, inclusive a gente estava conversando sobre isso. Bom, e aí eu queria te ouvir, Lute. O Quinho, inclusive, a gente estava conversando mais cedo, que vocês têm conversado sobre isso, creio que não é nenhuma novidade, porque outros virais também, né, a partir de inteligência artificial, já aconteceram nas redes sociais, mas voltou essa discussão agora, a partir do Estúdio Ghibli. Deixa eu até te mostrar, eu separei aqui, a Paula Vilar, ela também é uma ilustradora, eu separei porque ela fez essa publicação, eu acompanho ela, e diz aqui ela o seguinte, olha só, eu vou ler para vocês. Uma pessoa pegou o meu traço e fez com inteligência artificial um desenho do Sam Altman, escrevendo que ele lá dentro que ele está dando o que o povo quer e que tem a minha assinatura. Nunca desenhei isso. E aí ela está muito brava aqui, xingando, né? Falando que é escroto, ela não vai divulgar a imagem, mas ela se manifestou. Aí ela diz aqui: esse discurso sobre inteligência artificial, falando, não tem como frear o avanço da tecnologia. É ruim, mas ela diz: queremos um avanço, sim, mas um avanço que faça junto com os direitos garantidos, e não é isso que as Big Techs têm feito, na verdade, né? O que está acontecendo é roubo de dados. Então, a partir disso, eu queria te ouvir. Como é que você tem avaliado aí em relação a essa relação com as Big Techs, com a inteligência artificial, a partir do teu trabalho, do trabalho que vocês desenvolvem? Tá no silencioso, tá sem som. Ainda não. Para mim aqui não tá, eu não tô ouvindo. Se vocês aí do chat estiverem ouvindo, me falem, mas acho que não. Acho que tá sem som mesmo. Oi, Agora oi, sim. Agora sim. oi, tá me escutando? Agora sim. Estou. Boa, boa noite também para a Paula, né, que você falou. E a Paula milita há bastante tempo nessa causa digital, né, e nessa parte de roubo, porque isso aí eu não consigo, não, tem gente que fala assim, é uma ferramenta a mais.
Eu acho que é uma ferramenta, enquanto você pega a possibilidade, né, que é aquele aplicativo te dá e cria alguma coisa. Quando você rouba, porque a base da criação saiu de algum lugar, isso não brotou do nada, né? E a pirataria a gente vê há muito tempo. A gente vê os povos originários, por exemplo, com a sua sabedoria ancestral sendo roubada, por exemplo, por empresa de biotecnologia. Né? Quanto tempo que um indígena, por exemplo, trabalhou e, através da cultura dos ancestrais, chegaram numa planta que cura tal coisa. E aí chega simplesmente um laboratório, registra aquilo e tem a patente, né? Então, eu acho que é muito nessa direção, assim, porque é uma pirataria de trabalho. Eu tenho um trabalho, por exemplo, que ele espalhou assim por muitos lugares, que eu fiz, foi na época que teve um desses encontros da ONU e tal, e eu fiz era justamente isso. Quem quer viver num país, num mundo melhor e mais harmônico? Aí todo mundo levanta a mão. Aí quem quer abandonar esse consumismo desenfreado para chegar lá e todo mundo fica quietinho. Então, esse desenho foram várias leituras, né? Na época, o Obama retweetou, saiu uma versão em inglês, depois a Greta Aqui. Thunberg, e esse aí. E aí, mas aí esse desenho, assim, você altera a linguagem dele para ficar acessível a outras pessoas, mas o problema é quando eles pegam e distorcem, igual o caso da Paula, né? A Paula Vilar, que ela acabou de citar. Eles pegaram o desenho dela e alteraram completamente o sentido, né? E o que eu penso principalmente outro dia eu vi um argumento de uma artista também, que ela falava assim, mas quando chegou a fotografia, o pessoal da pintura ficou assim, mas a máquina fotográfica ela é uma ferramenta, ela é um instrumento, né? Ela não produz o conteúdo, você é que produz. Já a inteligência artificial, ela simplesmente pirateia a criação de centenas ou milhares de pessoas e transforma aquilo em outra coisa, né? Esse trabalho, Lute, inclusive, que a gente acabou de mostrar, de autoria sua, ele foi amplamente divulgado. Eu me lembro bem dele. Certamente todo mundo que está aqui deve ter passado por ele em algum momento, de fato, né? E pode falar, você queria falar alguma coisa? Não, e eu fico feliz assim, quando o desenho tem esse alcance, né? Então, esse é o lado bom de você ter essa divulgação gigantesca das mídias sociais, né? É um trabalho seu que você consegue chegar a todo lugar do mundo. Eu fiquei muito feliz que semana passada eu recebi um pedido de uma editora alemã para reproduzir esse desenho no livro da academia lá de uma universidade, tá? Então, mas esse aí é o meu desenho. Mas você imagina se alguém pegar e digitar charge GPT, eu quero produzir um desenho com esse tema, assim, assim, assado, e eles buscarem esse desenho meu, ou um desenho de um outro colega, e a pessoa se apropriar do desenho e da ideia, né? Porque a charge, ela é desenho e a ideia também, né? E aí não é ferramenta, é roubo de propriedade intelectual. Você imagina o que aconteceria se a gente criasse um Google B, com a mesma marca, com a logo do Google e tudo mais, ou um YouTube C, entendeu? A gente ia ser processado por roubo de propriedade intelectual. E como é que está sendo essa discussão? Quer dizer, como é que está sendo, não? Já existe alguma discussão diretamente com essas empresas, com as big techs? Quer dizer, vocês já começaram a se organizar para justamente, enfim, listar um em reivindicações mesmo, né? A partir do que vocês estão avaliando, eu não sei se isso está, inclusive, uma discussão que está em âmbito internacional, se existe já uma movimentação de organização mesmo, sabe? Enquanto classe e uma demanda, né, apresentada para as big techs, de modo que vocês possam
primeiro, não serem roubados, né, a partir do que você está trazendo, e também ter sei lá, uma espécie de acordo, alguma coisa. De repente, não sei, fiquei pensando, né, Lute? Cada vez que você baixa o artista, aquele autor daquele estilo, receba por aquilo, sabe? Tem alguma espécie de remuneração e que tenha, claro, previsto, inclusive, sabe, algo como sanção, por exemplo, sobre a questão dos direitos autorais, porque é isso também. Até, por exemplo, esse viral do Estúdio Ghibli, ninguém nem sabia. Em geral, claro, quem acompanha, quem assistiu, né, os filmes do Miyazaki, as Viagens de Chihiro, o Totoro, sabe, conhecem, né? Porque ele é bastante conhecido, inclusive. Mas, em geral, né, quando a gente vai para o senso comum, ninguém nem sabe quem é, não tem nem a referência. E isso vai se espalhando e o responsável mesmo, como você disse, é roubado. Quer dizer, tem algo sendo construído nesse sentido? Não, eu acho que a construção disso começa quando você atinge o grande, né? O estúdio feito do Miyazaki é gigantesco. Então, aí o debate começa a ganhar corpo, né? Porque você pega... E a charge, ela tem uma coisa muito cruel com o desenho estático, que é você não tem uma forma se você tivesse uma impressão digital no desenho, se você tivesse, sabe, uma coisa que te remunerasse por aquilo. Eu brinco que esse desenho meu com aquela música que viralizou também do Azul Caneta, Caneta Azul. O autor da música ganhou um bom dinheiro com aquilo, né, direito autoral e tal, mas quando você vai para o desenho, você não tem isso. Então, eu acho que o debate está começando a fermentar e eu acho que ele ganha corpo quando ele atinge os grandes, quando ele está pegando pequenos e desconhecidos, porque um cálculo que eu imaginaria, por exemplo, nesse caso, a audiência dessas big techs cresceu tanto usando essa linguagem. Depois que incorporou e viralizou você fazer essa adaptação de desenho, a gente cresceu tanto, comercialmente a gente faturou tanto. E quanto que foi para o Miyazaki? Né? Você não tem, você criou você criou um viral, você criou uma ferramenta de conseguir mobilizar as pessoas, e além de você conseguir esse alcance, você consegue coletar dados dessas pessoas, que é um outro valor também, que a gente não coloca nessa conta, né? Então, eu acho que o debate está começando, a gente, entre os cartunistas de conversa, infelizmente nós somos muito poucos, e cada vez menos, mas eu acho que o debate ele ganha corpo e força quando ele atinge os grandes. A gente conversando sobre a inteligência artificial, o alcance, o impacto dela nas profissões, até brinquei com o pessoal, falei, gente, quando atingir profissões da classe A, alguma mobilização vai acontecer para frear isso, né? Enquanto ela está pegando ali perifericamente um ou outro, não, mas quando atingir a classe alta, aí uma solução aparece, como no caso dos estúdios, né? Quando chegar na Disney, quando chegar em Hollywood, alguma coisa acontece. Tá certo. Deixa eu aproveitar e pegar aqui um comentário que chegou, Lute, até para te ouvir, porque essa pessoa está fazendo, inclusive, uma análise crítica, está fazendo um comentário crítico aqui, dizendo, né, um programa dito comunista, nós somos aqui um programa, um canal de esquerda mesmo, ficar defendendo propriedade intelectual e direitos autorais, voltem para a origem. Acho que o ponto que está colocado aqui, e é isso que eu queria te ouvir, é porque existe uma apropriação por parte de uma empresa que está lucrando em cima de um trabalho. Então, se a gente está falando sobre uma questão de defender os trabalhadores, acho que a crítica vem nessa direção, né, Lute? Porque o que a gente está colocando aqui, a avaliação que a gente está fazendo é que há trabalhadores, há artistas que têm os seus trabalhos roubados por uma empresa. Não é algo que é popularizado. A gente está falando de uma inteligência artificial que está se apropriando de algo feito por um artista, está lucrando em cima disso, e essa discussão que está colocada, né, Lute? Sim, e tem um preconceito a mais aí contra o chargista, né? O trabalhador intelectual, né? Uma desvalorização também do trabalho intelectual. Né? Então, é isso que eu comentei anteriormente, né? É um trabalho que você cria, que você produz, você desenvolve aquela linguagem. Para você chegar naquilo,
É muita história. O estúdio japonês ele não chegou naquela linguagem do nada. Foram anos de trabalho, de pesquisa para chegar naquela linguagem gráfica, né? Então, muitas vezes, quando a gente desenha, é muito comum entre os cartunistas, assim, os ilustradores e tal, ah, mas você vai cobrar esse valor? Você faz esse desenho em 40 minutos. Eu falo, eu levei 10 anos para fazer esse desenho em 40 minutos, pelo menos, né? Então, assim, é uma produção intelectual, alguém está ganhando com isso, e quem produziu aquela linguagem não ganha nada, é muito injusto isso. Aqui alguns trabalhos do Lute e eu queria te ouvir, Lute, sobre esses trabalhos todos que você me enviou, até para a gente mostrar aqui para a nossa audiência. Esse é o conhecido, né? Como a gente comentou aqui, a gente estava falando, foi até publicado pelo Obama, né? Que você diz. Sim, ele republicou a Greta Thunberg também, e ele chegou a milhões de pessoas. Aí tem um amigo que o passatempo dele, cartunista também, o Guto Respi, que é encontrar esse desenho em várias linguagens, vários contextos. Já vi em russo. Oficialmente ele tem uma versão em espanhol, francês, inglês e alemão. Mas aí ganhou o mundo e tem outras versões também. Isso é diferente de uma pessoa se apropriar e fazer uma piada com aquilo e fazer uma adaptação, né? Uma coisa individualizada. Outra coisa é uma empresa gigantesca pegar aquilo, ganhar dinheiro com aquilo e quem criou ficar a ver navios. Sim. Aí aqui tem outros trabalhos também. Tem esse do Trump. é, Acho que isso aqui é. Ah, bom, a respeito da construção do muro, né? Sim, sim. Então, Que né, um ajudante de ordem chega para o Trump e fala, né? Não sei se o pessoal está dando para ler, que ele vai construir um muro para deixar o mundo muito mais seguro. Aí o Trump manda ver. Aí ele constrói o muro em volta do Trump, né? Acho que a gente cercar esse muito maluco bom. com tijolos deixaria o mundo muito mais seguro. Isso aí. Aqui sobre a questão da guerra também, dos refugiados todos, né, Lute? Sim, que Essa- eles já fogem, né, de um problema de violência no país natal, e aí ele chega na Europa, né, no mundo livre, no mundo civilizado, e a recepção é muito parecida com o cenário que eles acabaram de fugir. Tá certo. Aí tem outros trabalhos aqui também. E agora você estava comentando que é um trabalho que está cada vez mais raro, é em razão da questão do jornal impresso, Lute, é isso? Também porque o jornal, o impresso, e no começo até os jornais digitais, eles tinham no chargista assim, uma assinatura individualizada para ele, né? Cada jornal tinha o seu chargista, e esse chargista tinha uma linguagem, né? E com a diminuição, esse desenho também circulou bastante, e ele vai muito para livros didáticos, que é o caso do dia, ele saiu originalmente no Dia da Mulher, né? Então, o marido falando, né, se ele viu que a mulher trabalha muito mais do que o homem, tem salário reduzido, tal, ela, tive tempo ainda não, porque ela está entupida de afazeres ali. 5 jornadas no mesmo dia, Isso, praticamente. exatamente. Isso aí. Então, então, assim, reduziu demais. Esse desenho é um desenho que eu gosto muito também, que ele foi muito adaptado para escolas, porque ele saiu quando eu li uma pesquisa que dizia sobre trabalho infantil. E aí, sempre que a gente desenhava o trabalhador infantil, a gente pensava em crianças, em carvoarias, crianças no trabalho na roça, né? Ou coletando tomates, ou cavando para plantar alguma coisa. E essa pesquisa mostrava que a maioria dos trabalhadores infantis estavam em casa, fazendo trabalho doméstico e cuidando de outras crianças. Então, eu criei essa pequena metáfora visual que a menina, ao invés de crescer intelectualmente através da leitura e dos estudos, o livro sendo usado como um objeto para fazer ela alcançar a pia e fazer o trabalho doméstico. Esse desenho foi muito vendido para muitas editoras para livro didático, então eu gosto muito. Muito bom. Bom, aqui também a gente tem esse. Também acho que esse vai muito para livro didático, né? Ah, não, não. Esse aqui é uma questão que foi colocada, né, sobre o reajuste da merenda, né, Lute? Sim, sim, eu acho que foi 2022, se eu não me engano. Então tinha 5 anos sem reajuste, né?
Aí a professora pede para o menino escrever no quadro uma paroxítona terminada em E. Aí ele escreve fome. Muito bom. Aqui é um outro que é um mesmo estilo, né? Também, assim, é quase mesmo formato. É, é. Esse é, eu brinquei com a palavra, né? Aquele jogo de palavras que quando o Centrão ganhou essa força toda, e muito dos desvios vindo da área da educação. Então, o dinheiro passa pelo investimento da carteira, né, da carteira escolar, e vai para a carteira de um parlamentar do Centrão. Quer dizer, é um trabalho jornalístico ilustrado, né? É o Sim, famoso você quer que eu desenhe? É o famoso você quer que eu desenhe, né? Porque está a desenhado. gente está devendo. E quando eu faço bate-papo, assim, principalmente em escola, aí eu falo com o pessoal o seguinte: a charge, ela não doura a pílula, mas ela dá uma adoçada. Porque você chegar através do desenho, através do humor, você já é uma forma de conquista, de você trazer aquela pessoa para ela se inteirar, pelo menos, daquele assunto. E depois de se inteirar, ela formar uma opinião sobre aquilo. Né? A gente comenta, e eu brinco muito, que o cartunista é aquele que fala assim, o rei está nu. Isso. Sabe? É o que É um elemento cutuca. Ele... pedagógico, né? Sim. Sim, sim. E é aquela coisa que está meio na direção oposta da propaganda, né? Que a propaganda quer o tempo todo gerar confiança, gerar conforto. Eu acho que a charge é um pouco isso, de você cutucar e gerar essa desconfiança, tentar enxergar além daquilo que estão querendo te mostrar. O impacto visual, né, Lute? Acho que o impacto visual é importante também. Às Sim, vezes esse a desenho. elaboração racional, isso tem, né, um processo. De repente, quando você apresenta um desenho, que te dá uma leitura mesmo de um cenário, né? De um contexto, de um acontecimento, de algo que está todo mundo comentando e falando a respeito. Sim. Esse desenho foi premiado no Salão Carioca e ele, né, é uma menina dormindo na sarjeta e isso mostra um pouquinho do poder do desenho, da criação e da imaginação, né? Então, ela dormindo na sarjeta, o que ela faz? Ela inventa uma mãe, inventa um quarto com brinquedos e tal ali onde ela está dormindo na calçada e aquela mãe está acalentando o sonho dela, né? O sonho. Muito bom. Aqui é um outro. E é muito evidente mesmo o seu traço, né? Dá para identificar que É, tem uma assinatura mesmo. eu só sei desenhar igual a mim também. Tem esse negócio. Cada um tem uns desenhos são super versáteis e tal. Eu falei, só consigo desenhar igual a mim. Não consigo copiar outros traços e tal. Esse desenho é muito curioso e tem a sequência dele que é sobre dentes também. Foi um salão no Japão. Então o tema era dentes. E aí eu criei essa imagem que você tem toda uma relação de poder. Né? Você pega um senhor, né? Aquelas figuras de senhores feudais e tal, com um colar de dentes sendo carregado por um monte de banguelas. Então, eu peguei o tema para fazer uma linguagem de relação de poder, de exploração. Né? E tem um próximo, que eu não sei se está na sequência, que é de esse aí, que foi para o mesmo salão. Você vê como é que a riqueza da leitura do cartoon. Né? Aquele eu criei toda uma relação de poder num desenho, e esse é só uma gaga, essa é uma piada visual, né? Que é um avô brincando com o netinho, quem faz a bola de sabão maior, o avô ganha a disputa e perde a dentadura, né? Que sai voando, né? Na bola de E sabão a que ele recepção criou. nas escolas, por exemplo, quando você faz apresentações, palestras, assim, porque um diálogo mesmo com o público infanto-juvenil, né? A Charge, não tem um lugar assim que você pode apresentar e fazer uma discussão a partir da Charge com esse público? Sim, sim. É o que a gente tem trabalhado muito e que está me dando muito prazer em fazer, sabe? Porque é ali que a gente começa a fomentar. E eu falo, gente, vocês podem não sair daqui chargistas, cartunistas, mas eu quero que vocês saiam com o espírito crítico mais aguçado, sabe? Então, geralmente, a gente passa uma série de trabalhos, fala um pouco sobre cada desenho, né? O que a gente quis dizer, o momento em que cada desenho foi feito. E depois a gente propõe para eles, criem sua própria charge. A gente dá um tema e eu estou muito bem surpreso, tem saído coisas muito boas mesmo.
E hoje, assim, a gente tem essa batalha contra os youtubers, né, que são mais, né, que tem uma popularidade muito mais forte, assim, que o cartoon. Mas a gente tenta sempre colocar a linguagem do cartoon para tentar angariar essas pessoas justamente para isso, para aguçar o espírito crítico. Eu acho importantíssimo, ainda mais no mundo que a gente vive, né, de fake news, desse bombardeamento de informações. Teve uma vez aqui no Sindicato de Jornalistas, a gente produziu um debate, me pediram assim, Lute, queria uma mesa para a gente fazer, acho que foi aniversário de 70 anos. Eu pensei, 70 anos de riscos e risos. O que era essa mesa? Eram cartunistas que produzem nos dias de hoje, com excesso de informação, e cartunistas da época da ditadura, que era produzir sem acesso à informação, né? E como que a gente vai sobrevivendo e criando formas de linguagens, né? Cada período pede uma ação, né? Como é que a gente vai reagindo ao mundo que a gente vive e transformando em cartoon. Agora você falou sobre essa questão dos youtubers. Você diz o quê? De disputar uma atenção mesmo? Ou porque tem youtubers que fazem esse trabalho também, assim, quer dizer, tentam pelo menos. E aí existe esse lugar mesmo na hora que você vai dialogar com as crianças e adolescentes, por exemplo. Eles são muito. A comunicação deles, a gente não tem a mesma linguagem que essa meninada, né? Então, eles já saem na frente por falar uma linguagem que essa juventude domina, né? Os códigos e tudo mais. Mas a gente mostra da importância de vocês saber até ler a intenção de cada youtuber, né? Você tinha youtuber criança, até pouco tempo atrás, aí, divulgando jogos de tigrinho e coisas do tipo, né? Do risco que é você estar exposto a qualquer tipo de informação. E eu brinquei com os youtubers mesmo por causa da dinâmica que eles têm e que funciona bem, né? Tanto é que eles estão muito famosos e muito ricos também. Exatamente. Lute, obrigada por estar aqui, enfim, falar conosco a respeito, comentar um pouco dessa, enfim, a partir desse viral, né? Eu imagino, não sei, que isso possa voltar a acontecer com outros estilos, né? Eu não sei se, claro, isso é uma discussão que está colocada, a gente tem falado sobre isso, que ao fim e ao cabo é uma apropriação mesmo, né, de um trabalho criativo, de um trabalho de uma vida e que grandes empresas acabam lucrando sobre isso, mas me parece que isso é um contexto, ou seja, isso vai. Tem agora o caso do Estúdio Ghibli, mas provavelmente outras situações também vão acontecer, né? Quer dizer, outros formatos, outras estéticas vão ser apropriadas por essas big techs e a gente vai ver possivelmente novos virais sobre, enfim, e que se apropriam e que fazem exatamente o que a gente tem acompanhado. Sim, a internet é muito onda, né? Então você tem essa onda agora, a próxima a gente não sabe como que ela será, né? Então é só o começo. Mas a discussão maior, e que você colocou muito bem aqui, é a questão de propriedade intelectual, porque não é um garoto ali da esquina, um estudante, um professor que pegou um trabalho seu e está fazendo alguma coisa restrita. São pessoas que estão trabalhando, pegando seu trabalho, utilizando em escala industrial, planetária, e uma coisa que a gente não consegue mensurar, faturando muito com isso, e a pessoa que construiu, através de muito trabalho, de gerações, para chegar naquele produto, simplesmente ficar como espectador dessa situação. Exatamente. Lute, obrigada, parabéns aí pelo seu trabalho. É muito bom poder mostrar aqui um pouco, né, do que você vem fazendo também. E é isso, eu espero que a gente possa ter outras conversas também, trazer mais trabalhos aqui para você conversar, trocar uma ideia, porque eu acho que esse é o cartunista em si, é algo que não está muito, né, na hora, ainda tem muito presente e tal, viraliza, mas no cotidiano, assim, é uma coisa ou outra que acaba realmente aparecendo, assim. Então, é muito bom para a gente poder evidenciar e trazer.
e, sobretudo, em razão do que a gente está vendo, né, dessa coisa muito massificada que vem a partir de grandes empresas. Obrigada. Obrigado a você, boa noite, obrigado pelo convite. E adorei a conversa e o debate. Eu acho que é só o começo, a gente ainda vai falar muito sobre isso aí. Tá certo, Lute. Até a próxima. Tchau, tchau.